Linha de Fogo. Apoio. Lojas Adelino. Apaixonada pelo cliente. De família humilde, ele era o caçula de 10 irmãos. O pai morreu quando ele tinha apenas 4 anos e a mãe vendia doces para sustentar os filhos. Para muitos, talvez as dificuldades seriam o motivo para desistir de sonhar, mas esse empresário fez dos problemas a sua motivação de ser alguém na vida e abrir o próprio negócio. Não tendo condições para manter os estudos, ele estudou muito pouco, depois ele vai me falar. Até o 4º ano primário, aos 13 anos, começou a trabalhar, lavando o chão e limpando vidros de uma farmácia. Mas isso não fez que ele ficasse se lamentando. Pelo contrário, ele começou a estudar os livros na farmácia e conseguiu um emprego em uma manipulação. A vida foi melhorando e parece que a sorte estava a seu favor. Decidiu começar o consórcio de um carro e no primeiro sorteio foi contemplado. Jovem, recém-casado e com 2 filhos pequenos. O carro seria a grande chance de ter uma vida confortável. Mas pensando no futuro, ele decidiu vender o carro e investir o dinheiro em prol do seu próprio negócio. Ele trabalhava, fabricava e nas horas vagas saía de bicicleta a pedalar para vender. Hoje é proprietário da maior empresa de distribuição farmacêutica de Santa Catarina. É uma das maiores do Brasil. Recebo hoje aqui, com muita honra, o empresário Genésio Antônio Mendes, onde tudo começou. Genésio, seja bem-vindo ao programa, meu programa Linha de Fogo. E aqui é fogo. Boa noite. Boa noite, Dura. Agradecer o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui contigo. Te conheço de muito tempo, sei também um pouco da tua história, não é tão pouco diferente, ser um lutador. E a minha história é essa aí que você resumiu aí do início, como é que foi. Mas durante esses anos todos aí as coisas se modificam, as coisas vão indo, a gente cria família, a gente cria netos, enfim. Sei que você vai me fazer algumas perguntas nesse sentido. E a gente tem que agradecer a Deus por tudo isso, de dar essa oportunidade de a gente fazer alguma coisa também pelas pessoas que tanto precisam. A minha satisfação são 2 quando me pergunto. A primeira é que alguém, quando eu tinha 13 anos, me confiou um emprego que eu tanto precisava, que foi o Ageu da Silva Medeiros, que tinha uma farmácia que hoje vai ter aí, inclusive, uma rua Tubarão Laguna pela margem direita com o nome dele. Ageu Medeiros. Ageu Medeiros, é. E a outra é que Deus me deu a oportunidade de ter crescimento na área comercial e hoje eu possibilitar milhares de emprego para as pessoas também que tanto precisam, talvez até igual ou mais do que na época eu precisava. Agora, onde tudo isso começou, Genésio? Porque a tua história é fantástica. A escritora, professora, intelectual, acima de tudo, a Marlene Muss, no seu livro, onde ela coloca com muita sabedoria, sapiência, ela narra a sua história do seu início. Ela não começou do seu final, do seu sucesso hoje, mas ela teve que buscar lá na raiz, onde tudo começou. O que representa Pouso Alto, esse lugar, é o início de tudo. Você já antecipou o que eu ia falar, é o início de tudo. Foi lá que eu deixei o meu umbigo enterrado, como diz o outro. E um dia, se não tem quem fique por aqui, eu também não vou ficar. Acredito que eu vá para lá também, porque a minha família são todas de lá.
A gente tem que amar a terra onde a gente nasceu. Na época, Pouso Alto era município de Tubarão. Depois, ao longo do tempo, foi criado o município de Gravatal. Então, Pouso Alto hoje representa o município de Gravatal. Eu fiz o meu 3º ano primário lá. Tinha professoras muito boas, uma chamava Geni Antunes, a outra Julieta Graça, que Deus o tenha. E quando vim para Tubarão, encontrei uma outra fantástica também aqui, que faleceu faz aí uns 3 anos, chamada Marieta Machado. Olha, foram 3 professoras que, vou te dizer, que reviraram a minha vida. Né, Você era um bom aluno, Genésio? Lembra-se? Eu sou suspeito em te dizer se eu era bom aluno. Mal eu não era. Porque eu sempre tirei as minhas notas, não foi lá 10 em tudo, mas eu tirava 8, 9, 9,5 e tal. Agora eu vou começar, porque é linha de fogo, eu não posso deixar de falar muito. Eu que tenho que te questionar, eu que tenho que pegar, porque se eu deixar você falar com a tua experiência, com a tua sabedoria, acima de tudo, eu não vou falar, eu só vou ouvir. E que bom se eu puder ouvir. Eu vou poder ouvir muito da tua história. Mas tudo quando eu falei, como eu falei, tem um começo. Quem foi Antônio Manuel Mendes e Almerinda dos Santos? Antônio Manuel Mendes foi o meu pai. Almerinda dos Santos Mendes, a minha mãe. Na época, os filhos levavam no intermediário o nome do pai. Por exemplo, Antônio Manuel Mendes, o meu avô era Manuel. Genésio Antônio Mendes, Antônio era o meu pai. O meu irmão lá de Itajaí, o que faleceu era Declésio Antônio Mendes e José Antônio Mendes. Então o Antônio leva o nome do pai. Então a minha mãe, eu não sei, há muitos anos atrás tinha um farmacêutico ali em São Martinho, José Alves dos Santos, chamavam de Passinho. Ele era o irmão da minha mãe. Minha mãe teve muitos irmãos também, irmãs assim e tal. Eu conheci vários deles ainda quando guri, um em Florianópolis, Laguna, uma que era a madrinha, né? Então, a minha família, resumindo, meu pai e a minha mãe, são pessoas também que vieram da lavoura, pessoas humildes e tal. Infelizmente, eu perdi meu pai com 4 anos, você já citou aqui, levou um tombo de um cavalo, machucou o pulmão e não teve volta, acabou falecendo. Então, esses são os meus pais. São 10 irmãos, Genésio. 10 irmãos, são 3 irmãos e 7 irmãs. Graças a Deus ainda temos 3 com vida. São eu aqui, a minha irmã também que mora aqui e o meu irmão que mora em Itajaí. Agora, Genésio, o que mudou? O que mudou desse Genésio, do Pouso Alto para o Genésio da cidade de hoje que você mora e vive? Sem falsa modéstia, de mim, eu acho que eu não mudei nada. Eu acho que a gente tem que preservar e conservar as nossas raízes. Não é porque você tem uma conta bancária maior que a minha que você é melhor do que eu. Nós somos todos iguais. Então, eu sempre estive no meio das pessoas humildes e também das pessoas mais abastadas, porque a gente vive nesse meio das indústrias, dessa coisa toda. Então a gente tem que estar todo esse meio, mas você não pode esquecer de onde você veio. Então, as pessoas às vezes me chamam lá, o seu Genésio. Eu digo, não sou o seu Genésio, eu sou o Genésio. Seu Genésio talvez pela idade, mas eu sou o Genésio, eu sou todo conhecido aqui pelo Genésio. Eu jogava futebol aí nesses campinhos aí de várzea. E era bom de bola? Não. Disseram para mim hoje que você era muito bom de bola. Não. Pena que você torce pro Vasco. Não pode ser perfeito também. Perfeito. Não pode ser perfeito aí, né? Saiu bem. Então, assim, eu, como diz o outro, eu completava o time. Então, eu era sempre convidado, eu ia jogar futebol. Você era dono do time? Não, O senhor dava a camisa, os calção, uma chuteira? Depois, quando eu comecei a ter uma vida um pouco melhor, eu ajudava o pessoal. Para ter a vaga garantida? Lógico, porque tu sabe que... Para ter a vaga garantida do time? Não. Tinha Aquele linha de fogo, né? Na maioria do time que a gente jogava na várzea também tinha técnico,
tinha técnico também. É mesmo? Não, tinha, ali no Pouso Alto, a gente jogava ali, no clube de campo também tinha ali, joguei 30 anos ali, falecido Túlio, o pessoal ali que jogava profissional, como o Edson Careca, que está ali, Saudoso Edson. o Elinho, que jogava ali também, o Elemar, o Djalma Campos, que jogou no Metropol, que veio aqui para Encostada. Tinha um pessoal ali que jogava no profissional, com a idade, continuaram jogando ali conosco, nós que era da várzea, então formava um bom time ali. Agora, você falou seu Genésio. Se eu perguntar para as pessoas, e eu fiz essa pesquisa, a produção também fez, por exemplo, se eu falar Genésio Antônio Mendes, você conhece? Eu não sei, mais ou menos. Genésio Mendes, eu acho que eu conheço. Seu Genésio, eu conheço. Mas Genésio do Shopping, esse eu conheço. Por que você acha que as pessoas te conhecem por seu Genésio ou por Genésio do Shopping? Eu acho que o shopping deu uma diferenciação, porque foi um empreendimento que eu agradeço a Deus por dar certo, que eu já sabia que ia dar certo, porque eu fiz sobre pesquisa. Uma empresa de São Paulo chamada GIS Marketing, eu paguei, eles ficaram 90 dias aqui fazendo pesquisa nos municípios do Amurel, e depois me deram tudo o que tinha que fazer para que o shopping desse certo daquele porte que eu queria. Que eu queria fazer um shopping aqui no Tubarão, para a região, que não ficasse devendo nada para o shopping dos grandes centros, com lojas âncoras, semi-âncoras, bons quiosques, trazer empresas diferenciadas para cá, como foi McDonald's que a gente trouxe, cinemas, aí tem 4 salas com duas salas em filme com 3D, essas coisas assim que a gente vê lá fora e quer trazer aqui, tem oportunidade que tanta gente não vê. Então, quer dizer, quando foi fazer o shopping, realmente o shopping foi uma coisa que chamou muita atenção para a cidade, porque deu uma balançada na região. Então, de quem é o shopping? O shopping é do Dura, então o Dura. Tá? Mas nós vamos para o intervalo comercial e em seguidinho eu quero continuar essa conversa, porque além de ser visionário, muitos de nós da sociedade, muita gente não acreditavam nesse empreendimento. Você começou a falar sobre isso e nós vamos terminar após o intervalo comercial. É um segundinho só. Ok. Nós estamos falando sobre o shopping, mas antes eu quero contar uma história que eu li no seu livro aqui, né? Genésio Antônio Mendes, A Razão de Tudo. Tem uma história nesse livro que me fascinou. Quando o seu pai, você era o caçula dos 10, certo? Caçula. Seu pai te colocava, vamos dizer assim, na cacunda, que se chama hoje. Isso. E na tua casa tinha uns pés de laranja muito bonito. Ele dizia assim, botava você no pescoço e dizia, fica em cima do meu pescoço e apanhe a laranja mais bonita, né? Que está em cima desse pé. E você fazia todo o esforço. Não sabia você que o seu pai levantava os calcanhares para dar mais impulso ainda para você conseguir essa laranja. Isso te dá uma noção dos dias de hoje? De que você também ensinou seus filhos a apanharem a laranja ou você já deu a laranja pronta? Veja bem, família em primeiro lugar, né? Meus pais me criaram com muito carinho, especialmente a minha mãe, que ficou muito tempo comigo. Depois, quando ela foi viúva, eu vim para Tubarão, ela veio comigo. Até quando ela faleceu, eu já era casado, tinha 3 filhos. Ela sempre esteve comigo. Minha mãe era uma mulher muito religiosa e me levou para esse caminho. E eu aqui, todo domingo, eu vinha à missa aqui no Ginásio Sagrado Coração de Jesus, hoje Unisul. A gente morava aqui numa casa de madeira, perto do Cidade Luz. Eu casei, tive 3 filhos, todos os 3 tiveram formação, graças a Deus. A mais velha, a Maria Helena, foi formada em contabilidade. A minha do meio, a Vera, que hoje era diretora lá do shopping, se formou em arquitetura. E o Márcio, que é o mais novo, se formou em administração. Eu tive, com todas as dificuldades, porque na época eu era empregado de farmácia, ganhava aproximadamente 2 salários mínimos para criar família, estudar, tudo isso. Só que deu naquela entrância, eles eram pequenos, de eu já começar o meu negócio. Pude dar um estudo melhor para eles, todos eles se formaram em universidade.
A minha primeira esposa também, muito boa, ela faleceu. Hoje eu tenho uma outra que já está há 20 e poucos anos comigo, cuida mais de mim do que dela. É uma fantástica, maravilhosa. Eu, graças a Deus, eu sempre tive muita sorte com família. E os meus filhos me deram 6 netos, 3 netas e 3 netos. A Maria Helena, mais velha, com 2 filhas. Uma é casada, mora na França, em Marcela, e a outra aqui em Laguna. A Vera tem o Pedro, que está estudando também arquitetura, e o Márcio tem uma filha de 21 anos, começou a estudar agora medicina, e tem 2 filhos, um de 10 anos, e o outro, que tem 3 para 4 aninhos, que fez agora aqui. Então, a família, eu acho que feliz daquele que tem uma família, mesmo que seja um pai, uma mãe, um filho, que possa se cuidar dele aqui. Eu vejo, por exemplo, a minha esposa, que tem a mãe que é viúva, mora só, cuidado que ela tem com a mãe, telefona 2, 3 vezes por dia, leva a mãe no médico, amanhã vai levar lá em Florianópolis, tem esse cuidado todo. Então, a família é tudo na vida de uma pessoa. Eu acho que você, tanto quanto eu, sabe o valor que tem uma família, especialmente quando você tem filhos maravilhosos, esposa maravilhosa. Isso aí faz uma diferença muito grande na vida do ser humano. Vamos dar uma olhada no que a produção preparou aí. Solta aí, produção. Olá, eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre o grande empresário Genésio Mendes, do qual eu tenho um orgulho de poder dizer que é meu marido. Eu tenho muita admiração pela pessoa que ele é, pelo empresário que ele se transformou, pelo grande empreendedor. Ele é essa pessoa que todos conhecem. Ele é exatamente assim, uma pessoa bondosa, caridosa, honesta, um marido atencioso, um marido parceiro. Enfim, eu ficaria horas aqui falando sobre suas qualidades, mas eu queria aproveitar esse tempo para agradecer ao programa e ao Dura por dar essa oportunidade de eu poder vir aqui publicamente dizer o quanto eu te amo, o quanto eu sou grata, o quanto eu sou feliz por ser tua esposa, e agradecer por tudo que tu fez, por tudo que tu faz por mim e pelas pessoas que nos rodeiam. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por tanto. Beijo. Fala para ela. Ela falou mais... Você está trazendo surpresa também. É linha de fogo, Genésio. Não, tá certo. Fale para ela. Você está certo. Eu já disse da esposa maravilhosa que eu tinha, e já falei que ela cuida mais de mim do que dela. Então isso aí já diz tudo. Mas a Gisele é assim, a Gisele é uma pessoa muito minuciosa nas coisas, muito certa naquilo que faz, que é tudo muito certinho. E ela tem um cuidado muito grande. Ela diz assim, olha, eu tenho 2 pessoas que eu tenho que cuidar, é tu e a minha mãe. Eu disse, então tu cuida bastante enquanto nós estamos por aqui. Porque a gente também gosta muito das pessoas. Quando eu falei de família, é isso que você vê aí. Ó. Família da gente é assim, a gente tem que se dar bem. É claro, Dura, você sabe que a gente tem que entender a mulher e a mulher tem que nos entender. Eu acho que não tem nenhum casal que não tenha suas incompatibilidades. Mas você tem que conversar, você tem que tirar essas diferenças, né? E eu fico muito feliz em ver ela de público dizendo isso, e especialmente eu que gosto tanto dela. Agora, como que uma criança de 4 anos, quando perde o pai, que não tem noção da perda, mas os sentimentos deve ter, com certeza teve, que sentado com a sua irmã Cecília, uma conversa que você teve com ela, você olhou para cima e disse assim, Cecília, se eu gritar bem alto, mas bem alto mesmo, tu acha que nosso pai me escuta lá do céu? E o José, o seu irmão mais velho, ouviu tudo e assumiu tudo. Essa passagem te comove? Não tem dúvida nenhuma, porque naquela época as coisas eram muito difíceis. A gente via que o pessoal que trabalhava na roça, a preocupação deles, o que era? Com gêneros alimentícios. Então era plantar feijão, milho, mandioca para fazer farinha, criar gado, animais para tirar leite, porcos, galinha, essas coisas. Era para a sua subsistência. Meu pai era isso.
pelo menos pouco tempo que eu conheci, 4 anos, era um molequinho ali, mas tenho lembrança dele, tenho lembrança. E o meu irmão assumiu. Só que meus irmãos foram casando, que eram mais velhos do que eu. Sobrou eu e a minha mãe. A minha mãe fazia doce para vender e ela conseguiu... A sua mãe foi doceira? A minha mãe fazia doce... E tinha bons clientes? Tinha, minha mãe tinha bons clientes. Eu vou te dizer, os clientes que ela tinha aqui, que eu conhecia a mãe do governador que deixou uma ponte aqui em Tubarão, que ele assumiu como vice, Heriberto Wilson. Sim. Que o Jorge Lacerda morreu de acidente e ele assumiu que ele era vice. Ele deixou uma ponte aqui. Eu conheci a mãe dele, a dona Delfina Ilse, que a minha mãe vendia doce para ela. Eu tinha 13 anos, cara. Eu conheci a mãe do governador, o seu Luiz Sampaio Correia, da sua família Correia, comprava aqui. A mãe do seu Ageu Medeiros comprava dele, aqui, da dona Mimita, que era a esposa do seu Ageu. Depois o seu Ageu, conhecendo a sua mãe, um dia perguntou, Almerinda, o Genésio pode trabalhar comigo? Era mais ou menos assim? Foi. A minha mãe chegou e falou para ele da dificuldade, que ela não tinha mais possibilidade de pagar o estudo para mim, que eu fiz o 4º ano primário aqui no Grupo Ercílio Luz. Com a professora Marieta Machado, que Deus o tem ali. E aí ele disse, não, manda ele para cá para lavar vidro. Lavar vidro porque ele comprava vidro e a gente lavava para botar remédio. O remédio era manipulado naquela época. 80% era manipulado. Aí eu fui lavar vidro, lavar copo, bastão, esterilizador elétrico, que não tinha seringa descartável. Eu comecei a cuidar daquilo. Depois eu fui para o balcão. Depois eu comecei a ir para manipulação. Tinha um livro lá chamado Farmacopeia Brasileira. Eu debulhei aquilo que ensinava tudo. Com 20 anos eu tirei o meu certificado prático de farmácia em Florianópolis, uma semana de um curso lá no Departamento de Saúde Pública. Até hoje eu pago o departamento, eu pago o Conselho Regional de Farmácia, até hoje eu pago, que dava direito de você se estabelecer ou ser responsável por uma farmácia. Agora, essa liberdade que te deram de manipular, de lavar os vidros, aconteceu um episódio numa farmácia, uma mulher chegou brigando e gritando assim, estão matando meu marido, esse remédio aqui está matando o meu marido. Eu ri muito, sinceramente, num momento trágico, mas eu ri porque foi hilário o que eu li. Eu estou me baseando tudo isso na sua história, nesse livro maravilhoso que eu citei. E aí, nesse episódio, a mulher disse que estão me matando porque tal. Foi o seu Ageu, né? Seu Ageu. O seu Ageu que te chamou e disse assim, Genésio, foi você que fez esse remédio, você que manipulou, você que limpou esse vidro, você disse, fui eu. Isso é uma característica sua, falar a verdade. E aí... você pegou, não, mas não tem problema nenhum, esse remédio não mata ninguém, você pegou o remédio lá da prateleira, abriu o remédio, emborcou o remédio e disse para a cliente, para a freguesa, a senhora espera aí para ver se eu vou morrer. Essa é verdade, essa história, Genésio? Isso aí foi o seguinte, o seu Ageu, ele receitava muito, ele e o falecido Manequinha, a farmácia Santa Terezinha, os dois tinham o maior receituário aqui. E tinha eu e o falecido Marcelino que trabalhavam na manipulação. Então, quando ele receitava, nós fazíamos os remédios, tinha lá uma prateleira que a gente botava a receita embaixo e assinava quem fez. E ele pegava e ia entregar para o cliente. E uma senhora apareceu lá que o marido estava lá com ânsia de vômito, dor de cabeça e tal. Eu me lembro da fórmula até hoje, benzoato de sódio, tintura de memendro. Eu me lembro todo com xarope simples, água destilada, aquilo ali. E aí... ele mandou ela dar uma colher de sopa de 2 em 2 horas. A mulher levou no outro dia, 10 horas da manhã, a farmácia cheia, ela chegou e botou a boca no trombone. E você pegou o remédio e... depois é que eu vi, porque poderiam ter botado veneno ali dentro, eu podia, mas tudo bem, mas graças a Deus não foi aquilo. E aí, porque aquele remédio estava matando, então não sei o que. O senhor Ageu foi lá, perguntou quem tinha feito. Eu digo, quem fez fui eu. Mas a mulher lá está dizendo, eu peguei o vidro, o senhor Ageu foi atrás de mim, nem sabia o que eu ia fazer. Eu digo, minha senhora, esse remédio aqui que a senhora está falando que o seu marido está para morrer? Está para morrer? Porque não sei o que. Então a senhora para um pouquinho. Tirei a tampa, passei a mão em cima, tinha meio vidro, botei para dentro, agora a senhora senta ali e vai esperar a minha morte. Isso aqui não mata ninguém, ele disse. Isso aqui o que pode dar, minha senhora, é enjoo da tintura de memendro, que em quantidade maior pode dar isso aqui, mas não vai dar coisa nenhuma. Virei as costas para o meu trabalho. Se o Ageu voltar lá atrás, me deu de dedo. E ele era gago. E tu não devia ter feito isso. E se botasse coisa errada? Eu digo, não botei coisa errada. Eu tinha o hábito de, antes de guardar os produtos que eu trabalhava,
era alcoolatura, extrato fluido, tintura e a especialidade. Eu deixava do lado da balança de precisão que nós tínhamos, e depois eu olhava e guardava depois de feito. Então não tinha como errar. Você se considera uma pessoa organizada? Eu me considero organizado. Você é organizado? Eu me considero. Eu acho que se a pessoa não for organizada, ela não tem sucesso na vida. Eu, quando montei a minha empresa, os nossos valores, eu botei os 5 dedos da mão. Aí eu vou dizer por que eu vou falar do organizado. Trabalho, organização, olha bem, criatividade, honestidade e persistência. A criatividade está aqui. Isso já faz 53 anos que eu botei os valores da empresa, está lá até hoje no quadro. Está lá. Nós temos tudo isso, valores, missão, visão. Né? Tudo tem que ter as coisas e você tem que ser persistente. Honesto, tu não tem que aparentar. Você tem que ser honesto. A honestidade em cima de tudo. Eu me lembro quando eu trabalhava na farmácia, as pessoas iam lá comprar crédito. Onde é que você trabalha? Na Caixa Econômica. Onde é que trabalha? No Banco do Brasil. Pô, abri as portas. Hoje eu tenho certeza, onde é que você trabalha? Trabalha lá no Genésio. Eu tenho certeza que o pessoal já leva para o lado certo, porque sabe que tem que fazer certo. É isso aí, Dura. Organização. Nós vamos para mais um intervalo comercial e a gente já volta porque vai esquentar ainda a chapa. Está só começando. Do remédio agora para a solução. Vamos ver como é que é o Genésio hoje. Vamos falar do consórcio, vamos falar do Fusca. Já vamos falar já sobre. Aguarde um minutinho só. Da bicicleta para o Fusca. Do consórcio que o senhor ganhou naquela época, o senhor conta uma passagem do Pedro Fichter, lá da Volkswagen. E ele quis comprar esse seu Fusca. Ele te chamou lá e disse assim: Genésio, eu quero comprar o teu carro que você ganhou no consórcio. Você não pensou duas vezes. Vamos supor, o Fusca custava 7 milhões na época de cruzeiros e meio, certo? Certo. Aí ele te ofereceu 7, vamos supor. Certo. Você não pensou duas vezes. Não. Você fez o negócio com 7 milhões. E ele perguntou assim, o que você sabe fazer? O que o senhor vai fazer com esse dinheiro? Né? O Pedro Filho é um empresário, né? Bem sucedido na época. O que o senhor vai fazer com esse dinheiro? E o senhor soube o que fazer com esses 7 milhões, Genésio? Ó, Dura, o caso é o seguinte, né? Você sabe que todo jovem até hoje, aquele que não tem vontade de ter um carro. E eu não era diferente. Eu era casado, tinha outros 3 filhos, já andava de bicicleta de 200... Tinha um cidadão, voltando um pouquinho atrás, o nome dele era André Martins, e ele tinha um programa de rádio chamado André Martins e a Saudade. Isso, você lembra. Do Capivari ele era. Exatamente. E ele estava vendendo o consórcio, ele me encontrou e disse: Genésio, vai ter a Série I com 200 participantes. A prestação é bem baixa e tal. Você não quer entrar? Quanto é que é? R$30, vou chutar mais ou menos aqui. Aí eu peguei e entrei, digo, um dia eu vou ter um carrinho. Ele assim, ó, sai 2 no sorteio todo mês e tem mais o pessoal que dá um lance, então esses 200 aí eu acho que 3, 4 anos sai e tal. E eu estou preparado para mais adiante isso que está aí. Aí, isso foi numa sexta-feira, num sábado teve o sorteio e eu não fui. A primeira bolinha que saiu, ele tinha colocado a número 5, foi a bolinha que ele me vendeu, cara. E aí, quando foi no sábado, de noite, eu fui na cidade, meu irmão estava aqui de Itajaí, chegamos ali no Bar Vitória, que era o bar chique da cidade, estava o Pedro Fichter. Aí ele fez com a mão, me chamou, eu fui lá. Aí, hein, tirasse o carro lá, de que carro? O André te vendeu lá e a bolinha número 5, a primeira que saiu foi tua. Eu disse, tá brincando, me deu até um frio, mas falar do Pedro Fichter era uma verdade, né? Aí ele assim, ó, depois eu quero falar contigo, se tu quiser eu compro o carro. Aí meu irmão disse, pô, tu tirasse o carro e tal, se tu vai vender o carro, eu digo, não vou vender, sou obrigado a vender. Eu digo, casado, 3 filhos, prestação de carro, como é que eu vou andar de carro? Não estava preparado para agora. Aí na segunda-feira o meu patrão já sabia, eu falei pro seu Ageu lá e tal, e daí foi ele que disse, e gago ele era, e o que é que tu vai fazer? Eu digo, eu vou vender o carro, disse para ele, não tem como estar o carro. E aí botei o dinheiro no banco e comecei a pensar o que é que eu ia fazer, o que é que eu sei fazer, vender remédio. Aí Nasceu a GAN.
Não, aí que surgiu a GAN. O que eu sei fazer é vender remédio. Aí eu falei para o senhor AG, eu vou registrar uma empresa e nas horas vagas eu vou vender remédio, comprar por atacado. Naquele tempo, dificuldade com estrada, tudo isso. E aí abri uma conta no banco, que até então não tinha, e dos 7,5 milhões vendi por 7 e comecei a comprar e vender. Aí botava na garupa da bicicleta ao meio-dia e depois das 18 horas ia na farmácia vender, no outro dia entregava. E assim foi. Depois eu pedi as contas, aluguei uma sala dele na Galeria Pio XII. E aí botei um empregado, Está lá botei até dois. hoje essa Galeria Pio XII. Está lá né? até hoje, na galeria, que tem a sala lá, não sei o que tem lá. E assim começou a GAN. Aí começou a GAN com um lema muito impressionante, porque a gente vê, quando passa na Avenida Patrício Lima, a gente não imagina como isso começou. Todo mundo acha que já nasceu assim, que foi atrás de empréstimos bancários, de empréstimo de fomento, e foi assim. Porque hoje é muito fácil você montar uma empresa, você sabe melhor do que eu. Os bancos estão com portas abertas, o difícil depois é manter e fazer o pagamento. E não foi assim. Olha bem, você teve a sorte dos 5. De repente você forma, você pede demissão de um trabalho e você começa aí a formar a GAN. Agora, com um lema que me chamou a atenção, que tem que ser repetido. O lema que você fez para agilizar, os 3 lemas é o seguinte: agilizar a entrega, agilizar o atendimento e atender bem para atender sempre. Puxa, isso você mantém até hoje, esse mantra? Isso aí até hoje, isso aí é uma empatia. Quando você chega numa loja, numa empresa, o que você quer? Ser bem atendido. Eu costumo dizer de produtos e serviços. Uma empresa que tem produtos e excelentes serviços, ela não fecha as portas, de forma nenhuma. E isso foi uma das coisas que eu botei na minha cabeça. Meus clientes em primeiro lugar. E para os meus vendedores, até hoje, quando eles vêm, eu digo, uma pequena história rapidinha. Quando eles vão fazer a integração que passa em todos os departamentos, a última sala é a minha. O que eu falo para eles lá? Quando você chegar numa farmácia, a primeira pessoa que você cumprimenta é quem está varrendo. A segunda é quem está no balcão. A terceira, o gerente ou o proprietário, a menos que eles estejam na frente. Mas não deixa de cumprimentar aqueles que estão ali. Você sabe por quê? Porque amanhã quem está varrendo ou está no balcão, ele vai ser dono. Isso aí aconteceu comigo. Então eu chamo a atenção dele desse sentido. O atendimento é tudo. Eu costumo dizer o seguinte, Duro. Você entra num restaurante, veja bem, a comida é excelente. O atendimento é péssimo, o preço é bom, você não volta. Você vai no restaurante, o preço é bom, o atendimento é bom, a comida é ruim, você não volta. Você vai no restaurante, a comida é excelente, o atendimento é VIP, o preço é caro. Você xinga, mas você volta. Você volta porque a comida é boa e te atenderam bem. Mas veja bem, a enchente de 74, ela afetou um pouco teus negócios. A pergunta é, você faliu nesses 50 e poucos anos ou mais, algumas vezes? Ou nenhuma vez? Graças a Deus, não. Nunca. Eu sempre tenho aquela... Nem a enchente? Não. Eu sempre tenho aquela teoria que você não pode trabalhar com o dinheiro dos outros. Você não pode ficar rico com o dinheiro dos outros. Você pode até fazer um desconto de duplicata no banco, porque é sua, você pagou o juro para o banco, essa coisa toda. E na época da enchente, fazia 6 anos que eu estava começando o meu negócio, ele estava crescendo. Só que veio a enchente, eu perdi tudo que tinha, na margem esquerda, uma casa que eu tinha ali, 2 metros de água dentro. Eu perdi um carro novo que eu tinha comprado. Lá na Galeria Pio XII, pedi 4 prateleiras, perdi. Só que eu tinha colocado 2 salas em cima para botar as caixas fechadas, que eram os atacados. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, depois de 3, 4 dias, reuni toda a minha equipe, foram lá. E quantos era a tua equipe? Era pouco, eu devia ter uma meia dúzia de funcionários, mais ou menos uns 6 ou 8 representantes, era pouca coisa. Eu cheguei lá, cada um com uma cara de mais tristeza do que o outro. Eles olharam para mim como quem diz, porque o Tubarão tudo estava fechando. Eu digo, pessoal, é o seguinte, vamos arregaçar as calças, não é as mangas não, era as calças mesmo, porque era lodo, Isso era um sábado de manhã. Vamos lavar tudo que nós temos aqui, tirar tudo que não presta daqui para jogar fora. Hoje e amanhã, vamos trabalhar até a noite, segunda-feira nós vamos voltar aos negócios. Vou pegar a mercadoria que nós temos lá em cima, aviso os clientes lá fora como é que foi e diga que agora nós estamos precisando deles, que eles têm que nos dar apoio.
Dura, passamos a vender o dobro do que nós vendia. Não sei se a clientela em querer dar preferência, porque viu que a gente realmente precisava, mas foi ali que a gente viu o quanto eles já estavam gostando da empresa e de serem atendidos por aquela equipe que, apesar de pequena, era daqui até Itajaí, Brusque, Criciúma, era ao redor, não era nem o estado todo ainda ali. E nós começamos a atender, a comprar, a vender e... Olha, parece assim que foi um impulso, graças a Deus. De 5 ou 6 colaboradores, você tem hoje quantos? Hoje nós temos mais de 700 pessoas na GAN. Temos aqui em Tubarão, temos em Santa Cruz do Sul, em São José dos Pinhais e Serra no Espírito Santo. E aqui em Tubarão nós temos tanto na administração, ali na Avenida Patrício Lima, como lá atrás do shopping, que é o nosso centro de distribuição. Qual é o seu papel hoje no shopping? Qual é a sua função no shopping? O que você hoje participa do shopping? Tanto o shopping como a GAN, ao longo do tempo, você tem que saber que você não é eterno. Eu já fiz a minha divisão patrimonial dos filhos, eu já criei conselho consultivo com pessoas de fora, tem um de Minas Gerais, da Fundação Getúlio Vargas, outro de São Paulo, tenho 2 filhos no conselho. A minha esposa Gisele e a minha filha Vera, elas são ouvintes, participam também de todas as reuniões que nós temos lá e tal. Eu presido o conselho da empresa. Há 4 anos atrás, o meu genro, o Guto, que trabalha comigo, ele trabalha na área de logística. Hoje ele já está nomeado vice-presidente, está indo muito bem. Então, eu já estou preparando a empresa para ver se ela segue mais alguns anos, vamos assim dizer, porque 53 até aí a gente trouxe ela da forma como você está sabendo. Então, eu hoje faço, dessa pandemia, me jogou para dentro de casa. Então, tenho trabalhando online, com videoconferência, por telefone, vou 1, 2 vezes na empresa assinar documentos, passo lá pelo shopping. Antigamente era todos os dias. Seu Genésio, o seu maior capital hoje é o capital humano das suas empresas? Não tem nem dúvida nenhuma. Sem o capital humano, eu não estaria onde eu estou, dando esse número de emprego que você acabou de ver aí, não só aí como no shopping, que passa de 1.200. O capital humano é tudo, o ser humano é tudo. O respeito que você tem que ter pelas pessoas, especialmente aqueles que trabalham contigo. Eles é que fazem você crescer e cresce com a gente. Eu tenho pessoa que trabalha comigo há 49 anos. Tem o Antônio lá que trabalha há 49 anos, é um sobrinho meu que está lá. Outros com 20, 30, tu não imagina, eu sou muito conservador. Eu sempre fui conservador com meus funcionários, de conversar com eles, de estar junto, de jogar futebol, de ir para jantares, essa coisa toda. Mais um no meio da multidão. Com todo o respeito deles comigo, eu com eles, mas as brincadeiras. Eu tenho funcionário que às vezes até na festa junina me tira para dançar lá. E eu vou, tudo é brincadeira, não pode se misturar as coisas. Ali é uma festa, depois no outro dia eu trabalho. E eles sabem diferenciar isso. Então, Dura, o ser humano você tem que respeitar, você tem que tratar, você tem que ajudar. Por que você é diretor? Um filho teu está doente, você sai a hora que você quer e vai levar ele no médico. E por que o funcionário acontece isso? Tem que ser na hora que ele tem que ir embora. Não, senhor. Pega o teu carro, ou pega o carro da empresa que ele não tem, vai lá, leva ele para o hospital, leva a família, leva aquele que precisar, leva ele, dá toda assistência. Tem que ser assim, é eles que fazem com que a coisa aconteça. Estou aqui agora contigo, dando esse bate-papo, esse bate-bola, como você fala aí, que nós estamos aqui. Mas estão o pessoal trabalhando, aqui em Tubarão, em Santa Cruz do Sul, no Paraná, em Serra, no Espírito Santo, e os caminhões rodando por aí. Então, o que é isso? Não é essas pessoas que fazem a diferença, estão ganhando o seu sustento, seus filhos, estão formando a sua família, estão formando as pessoas que trabalham e que estudam também nas universidades, nos colégios. Essa visão, essa experiência foi devido não ao sofrimento, mas justamente ao momento que tu viveu em família. Tu traz isso de berço, pessoas, traz assim... Essa convivência em família é que te faz isso ser o homem que você é? Tem um adágio que diz que a dor ensina você a gemer. Você passou por isso. Acabei de contar a história. Olha, se eu passei por tudo isso, eu não tenho que enxergar isso com quem trabalha comigo? Eu tenho que enxergar. Por que eu não vou enxergar? Porque eu tenho mais dinheiro do que ele? Não, porque eu tenho mais dinheiro, é aí que eu tenho que ajudar.
A diferença está aí. As pessoas vão gostar do quê? Da empresa que só tira o que pode tirar deles? Não, tem que dar para eles. Olha, Dura, vai fazer 52 vezes, 26 anos, que 2 vezes por ano, sempre em março e setembro, eu chamo de distribuição de resultado. O semestre, vamos supor agora, nós estamos fechando o semestre de 2021. Em março do ano que vem, esse semestre tem um percentual que é distribuído para todos os funcionários. De acordo já com o que ele ganha, é os valores que ele recebe lá, que vem a divisão. Eu tenho distribuição de resultado para os funcionários 2 vezes por ano, por semestre. E para os meus diretores, 1 vez por ano. Tem que dividir o que você ganha. A lei manda você pagar 13º, manda das férias, toda essa coisa. Essa coisa de lei você é obrigado a fazer. Mas tu tem que fazer também a tua parte, um adicional a mais. É muito gostoso estar ouvindo, estar conversando com essa experiência, e é justamente isso que tem que ser ouvido, tem que ser dito. Por mais que tecnologia nós tenhamos, por mais momentos diferentes que a pandemia nos ensinou a trabalhar, a conversar, mas uma coisa ela não nos tirou, foi sempre aquilo que a gente aprendeu desde berço, com raras exceções que tem gente que não teve a mesma sorte que a pandemia levou. Mas aqueles que realmente conseguiram, como nós que estamos aqui hoje, graças a Deus, nós temos sempre esse sinal de agradecimento. As pessoas sempre em primeiro lugar. Isso é impressionante. Isso dá até um problema, né? Um tipo de slogan político. E justamente isso que é o próximo bloco, é o político que nós vamos conversar. Eu quero saber se esse empresário está por trás deste homem, o político, o social de Genésio Antônio Mendes. Em seguidinha, a gente já volta com vocês. Eu vou entrar agora num assunto que nós conversamos e me surpreendeu muito o quanto você gosta de obra de artes. Não seria diferente para um homem inteligente, para um homem visionário, para um homem... Eu não vou falar tanto de shopping aqui, tudo como começou, porque a história está contada, a história hoje, 15 anos depois, é viva. A história está aqui. Mas tem uma história, sobretudo, de um artista que foi muito seu amigo, enquanto viveu. Um homem que para nós é um orgulho muito grande, que é o artista Willy Zumblick. Willy Zumblick, você guarda saudade, você guarda gratidão a esse artista que você conheceu muito bem? Não só saudade, como gratidão. Eu guardo boas lembranças do seu Willy. O seu Willy foi uma pessoa diferenciada, não só para a família dele, como para todos os tubaronenses, para todos os rotarianos, que ele era aficionado pelo Rotary, e eu pelo Lion. Muitos convites recebi do seu Willy para aniversário, exposição das telas do seu Willy. E Dura, posso te dizer que eu, depois da família Willy Zumblick, eu tenho o maior acervo do seu Willy. Eu tenho 12 quadros do seu Willy, eu tenho 8 estatuetas que o seu Willy me deu, eu tenho 2 caricaturas que o seu Willy me deu lá, eu tenho 2 carrancas, uma do Umbu Deidu e outra do Tubanharon, e eu tenho 42, catalogado 42, veja bem, correspondência do seu Willy. Nossa. Está lá, marcado, guardadinho lá. É o segundo museu do Willy que você tem. Eu tenho guardado. Como é que você vai fazer isso? Vai ficar na... Eu vou revelar aqui. Está tudo você no meu pretende escritório. fazer a Fundação Genésio Mendes? Vamos, já está pronta, já está tudo registrado. Não começou... Vamos fazer essa fundação. Mais um ponto turístico, cultural para essa cidade? Realmente. A minha esposa Gisele, que vai presidir, já está presidindo, não começou a funcionar esse ano em função da pandemia. Está previsto para março do próximo ano, né, com percentual com que a empresa vai repassar, com
percentual com que pode ser deduzido de impostos também, para ajudar aqui as entidades carentes e tantas outras aí. Agora, uma coisa é assim, a política. A política, às vezes eu me pergunto, por que o senhor nunca encarou o desafio de ser candidato a algum cargo eletivo, vamos dizer, prefeito ou deputado estadual? O senhor é uma pessoa conhecida, um cidadão resolvido, um homem que gosta e ama a sua terra, a sua região. Por que isso nunca tocou no senhor? Ou se tocou e o senhor não se manifestou? Olha, Dura, não foi por falta de convite. Mas a política é o seguinte. Quando você entra na política, eu acho que em qualquer lugar que você vai, você tem que ser profissional. E a política, eu sempre tive comigo o seguinte. Eu hoje, graças a Deus, não conheço, não tive, não tenho nenhum inimigo. Pelo menos eu sou amigo de todos. Nunca tive, não tenho, nem em futebol, graças a Deus. Você não tem preferência ideológica? Não. O senhor disse que é um homem conservador. Não, sou conservador. Então, veja bem, se eu me filiar no PMDB, eu já tenho um monte de inimigo. Pode chamar de inimigo porque são tudo contra. Ponto sério. A Bíblia está bem clara quando Cristo disse o seguinte: quem não estiver comigo é contra mim. A grande verdade é essa. Quem não estiver comigo é contra mim. Se eu entro... Mas isso não é uma coisa muito radical, Genésio? Isso não é um pouco ofensivo? Não seria você deixar um pouco uma brecha para que as pessoas possam fazer a livre escolha? Mas não é isso que está aí. Se fosse... Vamos supor que eu fosse prefeito de Tubarão. Eu não conseguia fazer aquilo que eu queria. De maneira nenhuma. O meu espírito de empreendedor é de fazer, é de resolver e tal. Qualquer projeto que eu mandasse lá para a Câmara, eu ia mandar, mas para a comunidade, para todos. Mas se eu não tenho a maioria, você que foi vereador, se eu não tenho a maioria, eu sou barrado lá por política. Isso não está no meu íntimo, na minha coisa, e não deixar eu fazer aquilo que eu sabia que tinha que ser feito. Isso acontece no Brasil inteiro, seja em prefeituras, seja nos estados, até no governo federal está aí agora para aprovar lá esses R$400 para dar lá para ver como é que foi. Então, eu nunca quis entrar, não foi por falta de coisa, eu me dava muito... Isso te irrita ou te magoa? Não, nem uma coisa nem outra, porque nós precisamos dos políticos. Mas político, como eu te disse, tem que deixar para aqueles que têm que se profissionalizar. O Edinho Beis, quando ele era, muitos anos atrás, eu ainda estava ali, né, em frente ao EJB, a minha empresa era ali, era pequena, o Edinho Beis era gerente da Caixa Econômica Federal. Um dia ele aparece no meu escritório e disse assim: Genésio, estou querendo entrar na política, estou querendo se candidatar a deputado, o que tu acha e tal? Eu digo, tu estás querendo ir para valer ou para fazer uma experiência? Não, estou querendo para valer. Eu digo, então vai. Então vai, mas vai para a política para valer. Outro dia ele passou lá e disse assim, ó, estou indo visitar aí todas as caixas econômicas de Santa Catarina, vou pedir voto e tal. Eu digo, faz isso. Fui em São Miguel do Oeste, para lá. Quando ele voltou, ele foi no meu escritório e disse, Genésio, tu acredita que todos eles que eu falei disseram que ia votar em mim? Cheguei em Orleans, o cara disse que não ia votar em mim. Ah, eu estou chateado, onde é que se viu e tal. Edinho, agradece o cara. Agradece o cara. Tu acha que todos os outros que disseram que vai votar em ti, vai votar? Esquece isso. Ele foi sincero. Aprenda que a política é isso, eu disse para ele. Outra coisa, não é só os políticos que muitas vezes eles chamam de mentirosos. Os eleitores também são. Esse não foi, ele te falou a verdade. Tu acha... E esse aqui, quer ver? Solta aí pra gente ver o que você define, como você define esse político aqui. Esse é diferenciado. Esse teu programa, muito bom, por sinal, com grande repercussão. E fico muito feliz hoje em ver entrevistado essa figura admirável da nossa cidade, esse homem que, mesmo não tendo nascido aqui em Tubarão, assim como eu, adotou essa cidade, tem profundo amor por essa cidade, é um empreendedor, gerador de emprego, de renda, comprometido com as causas sociais. Esse homem extraordinário que é o Genésio Mendes. Eu tenho muita alegria de poder chamá-lo de amigo. Eu tenho procurado ao longo da minha vida pública, mas especialmente nesse tempo de governo municipal, conversar muito com o Genésio, ouvir os seus conselhos,
é porque ele tem um profundo amor por Tubarão, pela nossa gente, tem um comprometimento muito grande, quer ver essa cidade crescer cada vez mais feliz. É um empreendedor admirável e eu fico muito feliz que os tubaronenses têm hoje mais uma oportunidade de vê-lo novamente defender as suas ideias, demonstrar o seu carinho e a sua crença nessa cidade, né? Ele que tantas alegrias já promoveu e, se Deus quiser, vai continuar promovendo por muito tempo. As empresas dele são empresas muito humanas, com alma, né? Que evidentemente, além do negócio em si, porque esse é o objetivo de uma empresa, mas elas se preocupam com o bem-estar das pessoas, ele tem um comprometimento social, como já disse, muito forte, e todas as vezes que o município bateu a sua porta, especialmente nesses tempos duros de pandemia, tanto quanto fomos pedir apoio da GAN, que colocou os seus refrigeradores, inclusive, à disposição para o recebimento de vacinas, para a estocagem de vacinas, bem como da disponibilização de toda a estrutura do shopping para que promovêssemos toda a vacinação das pessoas naquele ambiente tranquilo, confortável, acessível. Enfim, o Genésio, sempre que a gente pede a sua parceria em favor da coletividade, ele não tem se negado. Por isso que eu fico feliz em te ver dando espaço para uma pessoa que, como empreendedor, mas acima de tudo, como cidadão, é referência e é exemplo para todos nós. Um grande abraço para ti e para essa figura extraordinária que é o Genésio Mendes. Primeiro eu quero agradecer tanto a minha esposa Gisele, que veio falar, como agora especialmente o Juarez. Certo, produção? É ao vivo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse depoimento. O Juarez é uma figura diferenciada. Nós tivemos a sorte de eleger e reeleger o Juarez prefeito de Tubarão. Eu não sou político e eu posso falar e falo por quê. Como ele falou ali, o Juarez, ele mora lá próximo de Blumenau, de Tuporanga, se eu não me engano, naquela região lá. Pouso Redondo. Pouso Redondo. Até tem alguma coisa em comum, porque ele nasceu em Pouso Redondo e eu em Pouso Alto. Um é político, outro é empresário. Eu tenho empresário. E o Juarez é uma pessoa que se diferencia em todo que é lugar. Pensa bem, você já viu um prefeito de Tubarão que está aí esses anos todos e ninguém está falando mal de Juarez? O Juarez entra num boteco para tomar uma pinguinha lá com a turma, o Juarez vai em qualquer lugar que convida, o Juarez, se fizer uma partida de futebol na várzea, ele vai lá comer um churrasquinho com a turma toda. Ele é um livro aberto, ninguém tem nada contra o Juarez, porque ele é um cara sério, um cara honesto, é um cara que trabalha pela cidade. Dura, vou dizer uma coisa para você. Você conheceu como é que era a entrada lá do Monte Castelo para Tubarão? Você conheceu como é que era a entrada da antiga rodoviária na Padre Bernardo Spetman? Você conheceu como é que era a Avenida Patrício Lima? Você conheceu como é que era a Tancredo Neves, lá na Zesa, como eles diziam? E hoje como é que está? Você viu que mais uma ponte em Tubarão já está funcionando? Aliás, é a ponte do shopping? É a ponte do seu Genésio? Não, aquela ali... O senhor já ouviu isso? O pessoal fala, mas... O senhor gosta disso? Não. Eu gosto que diga que aquela ali é a ponte Paulo Osni Mai, que foi um grande amigo que eu tive aqui em Tubarão, inclusive me ajudou na época com as máquinas para mim fazer a Seri lá em Pouso Alto, que foi um campo de futebol para a comunidade. Me dava muito com o Paulinho, um cara fantástico também. Mas voltando a falar do Juarez ali, né, o Juarez é o seguinte, o pessoal às vezes não sabe que Tubarão tem poucas saídas em cima do rio que vai até a BR-101. Nós temos uma outra que é a antiga rodoviária ali. Muitas vezes eles dizem, se fizer a ponte torta, olha, tem que fazer porque as ruas ela não chega uma... Não se conecta uma com a outra. Não se conecta na ponte da outra. E o Juarez está fazendo tudo isso que está aí. O Juarez agora, com mais o prefeito de Capivari e de Laguna, com verba do Estado, eles vão fazer a ponte da amizade, que vem desde o
do mercado Altoff lá das oficinas, passa pelo centro da cidade, o shopping, pelo quartel, lá pela ZESA, pelo Clube 29, vai sair lá no Capivari. A ponte da amizade. Capivari vai receber uma ponte agora. Já houve a licitação, já houve quem ganhasse, foi a mesma empresa que construiu essa ponte aí. Se não houver nenhuma incompatibilidade, pode falar. A última sobre política. Se caso, no momento, Juarez Ponticelli buscar a majoritária com Jorginho Melo, o senhor e no outro lado estivesse Carlos Moisés, o senhor votaria em quem? São dois amigos que eu tenho aqui. O Carlos Moisés era meu vizinho quando eu era o homem que mandava no corpo de bombeiro do lado da minha empresa. O Juarez é uma figura que Tubarão deve muito ao Juarez. Não tem dúvida nenhuma, nós devemos, não é Tubarão, é nós devemos, você, eu e tudo, por tudo que ele fez e está fazendo. Eu vou estar com o Juarez. Moisés, que me desculpa, continuamos com a nossa amizade, mas eu tenho que falar de público, todos os dois são bons. Mas você não pode ficar em cima do muro, eu acho que o homem tem que ser autêntico. Né? Eu não esperava, e isso aí tem que agradecer a Deus, que nunca tivemos tubaronense com esse status de governador do estado. De uma hora para outra temos dois. Empresário ousado e que ama sua cidade, sua região. Homem sincero, homem que fala frente a frente. Na linha de fogo, eu quero agradecer muito, muito, muito a tua presença. Esse bate-papo simples, sincero, olho no olho, onde eu aprendi a te conhecer muito mais do que eu te conheço. Eu e os meus telespectadores. Muito obrigado por você estar aqui neste momento no meu programa aqui na UniTV SC. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o teu convite de estar aqui, podendo falar para esse teu público. Pedimos a Deus que nos ilumine, que essa pandemia vá aos poucos, como está indo, mas que vá embora, que deixe todos voltar ao normal e que Deus te ajude, te ilumine, que o teu programa seja cada vez mais tão bom e maravilhoso como foi esse nosso bate-papo que tivemos aqui nesse momento. Olha, eu que agradeço, mas antes eu ganhei um presente ontem, eu quero aqui receber o autógrafo desse livro maravilhoso aqui, que eu já li. Tá? Em menos 24 horas, quero te adiantar, porque eu tive assim a obrigação. Agora eu vou curtir, agora eu vou analisar página por página. Genésio Antônio Mendes, A Razão de Tudo, da escritora, né, professora, intelectual, super querida Amaline Mussi. Por favor, pode autografar para mim esse livro, Genésio? Sem nem dúvida. É com muito prazer que eu vou autografar para você. Assim a gente vai encerrando mais um programa Linha de Fogo. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, aqui com um novo programa. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Até a próxima, muito obrigado pela audiência. Linha de Fogo. Apoio. Lojas Adelino. Apaixonada pelo cliente.